precisava nem de ver, você já tinha estudado isso lá atrás na anatomia, mas agora a gente entra aí na queimadura propriamente dita, na lesão. Tá? E por que a gente viu tecido epitelial? Quando a gente fala de queimadura, vai estragar, vai queimar, vai lesionar, vai lacerar. Oh, é isso aí, ó. Tecido epitelial. Então, bora estudar um pouquinho mais. Bora conhecer um pouco mais sobre essas áreas importantes de cuidado. Queimaduras são lesões dos tecidos em decorrência de algum tipo de agente que levou a essa lesão, seja ele químico, seja ele físico, seja ele até biológico. Tem substâncias biológicas que vão provocar queimadura. Você já viram aquelas lagartinhas que a gente brinca muito e fala que é taturana? Aquelas lagartas peludinhas, verdinhas. Antigamente tinha mais, né? Porque tinha mais árvore. Pois é, são substâncias biológicas que levam a queimaduras, que são resultados, as queimaduras então, são resultados de exposição a chama, líquido, superfície quente, superfície fria, substância química, radiação, atrito, fricção. Frio queima, lesiona tecido, contato com secreções produzidas por organismos que levam a queimaduras. Então, são lesões nos tecidos. E qual é o primeiro tecido a sofrer com elas? Tecido epitelial, tecido cutâneo. Então, por isso que a gente tem que falar dele também. A origem da queimadura, tá? A etiologia, a gente até fala, a gente até brinca, que é o agente etiológico da queimadura, ou causador. Pode ser temperatura, que aí vem a questão térmica, podem ser substâncias de natureza química, seja qual for a origem desse produto, seja ele laboratorial, seja ele industrial, seja ele biológico, mas é um produto químico, é uma substância química, pode ter queimadura elétrica. A eletricidade, sim, ela pode destruir o tecido, pode queimar o tecido. Queimadura pode ser por radiação. Você vai lá bonitinho, vou curtir férias. Aí você deita lá na areia da praia, estorricando lá no aquele sol maravilhoso. É queimadura térmica, vai pra piscininha, vai pra laje, sei lá pra onde você vai estorricar o corpo lá. Mas é queimadura por radiação, por atrito. Atrito leva a queimadura, tá? Então você tem que tomar cuidado e tem várias outras, essas aí são as principais. Agora, a gravidade dessa queimadura, claro que numa sequência, se a gente puder falar, queimadura elétrica é uma queimadura grave, tá? Eu não diria necessariamente a elétrica pela questão única e exclusivamente da lesão propriamente dita, mas é pelo trajeto que ela provoca e principalmente pela profundidade que ela desenvolve, tá? Porque a queimadura, se a gente for considerar as demais, ela começa na epiderme, vai descendo para a derme, subcutânea. Queimadura elétrica pode pegar as 3 áreas de uma vez só. Queimadura elétrica já pode queimar a epiderme, derme, subcutânea, tudo junto. E pode se estender por uma grande área corporal. Eu estou falando que pode, eu não estou afirmando que vai. É possibilidade. Queimadura na região do períneo. Por que é perigosa? Por que é grave? Porque é uma área contaminada, é uma área riquíssima em micro-organismos, é uma área úmida, é uma área que o processo de cicatrização ele é mais lento, ele é mais devagar. Então, por isso que ela se torna uma queimadura mais grave. Queimaduras que atingem mais de 10% do corpo, áreas queimadas com uma quantidade maior de tecido, quando tem queimaduras em lesões de vias aéreas, tá? Ou na estrutura de vias aéreas, nariz, boca, no próprio sistema respiratório, e quando tem aí gravidades e complicações circulares ou até mesmo constritivas no sistema circulatório, então aquela que vai constranger, aquela que vai levar a uma restrição de movimento, que vai diminuir, que vai dificultar depois a pessoa de estar movimentando. Agora, a fisiopatologia, qual é o resultado dessa queimadura? Algumas funções normais da pele vão ficar reduzidas e vão trazer alterações importantes, tá? Tanto é que vão ter aí perda da barreira de proteção contra micro-organismo. Então a possibilidade de... Mais tarde, na sala de justiça. Então
prosseguindo, porque eu não sei, eu acho que esses programas de gravação me odeiam, tá? Porque, sei lá, esse trem para, vai e volta, mas continuando então, quando se perde tecido epitelial, vai ter aí a questão da perda da barreira de proteção natural, ou seja, a pele vai ficar, o corpo vai ficar mais exposto aos agentes externos. Nós temos nosso tecido epitelial a proteção contra esse meio no qual nós vivemos. Nós temos na nossa pele a proteção contra esse meio ambiente. Então, sem ela, nós ficamos expostos completamente a qualquer variação que possa acontecer, a qualquer mudança que possa surgir. Nós vamos ter aí a perda de líquido para o meio, calor, perda de glândula sudorípara e de sebácea, porque foram destruídas. As recepções, as terminações nervosas, os receptores sensoriais vão ficar eliminados. Então nós temos que o desenvolvimento da queimadura ele provoca alterações significativas no nosso corpo. Nós ficamos mais expostos ao meio. Se a gente não tem aí perda hídrica, é graças à pele. Se a gente não tem absorção hídrica intensa, é graças à pele. Ela é o nosso isolante, ela é o isolamento do nosso corpo contra o meio externo ou para com o meio externo. E, logicamente, que, considerando queimadura, a gravidade dessas queimaduras, meu Deus do céu, ela é mais grave ou menos grave? Depende de dois fatores. Primeiro, a extensão da pele lesionada, o comprimento no qual, não, eu vou queimar só a pontinha do dedo, beleza, não queimei o membro inteiro. Então, essa extensão leva à complicação, leva à gravidade e também profundidade. Não, é só uma queimadurinha superficial. Tá aqui, ó, só nada, epiderme. Não, a queimadura chegou no tecido ósseo. Então, quanto maior e quanto mais profunda, mais grave é a queimadura. Aí, no caso de queimadura grave, pode ter uma alteração significativa de duas fases. A chamada hipovolêmica e fase diurética. Fases que vão fazer mudanças significativas no nosso organismo. Fase hipovolêmica. Hipovolêmica é... para, vocês sabem sim. Não vou responder não, se vira. E aí? Pesquisou já? Já pesquisou? Tem certeza? Então pera aí um pouquinho, quero ver se... eu vou dar uma pausa aqui, daqui a pouquinho eu volto, tá? Pra vocês pesquisarem aí, só um minutinho, tá? E aí? Deu tempo? Pesquisaram? Voltaram? Então tá. Hipovolêmica ou redução de volume. Redução da quantidade de volume em circulação. Que é uma fase que vai ter início aí nas primeiras 24 horas até os 3 dias depois, até 72 horas. E aí o que vai acontecer nessa fase hipovolêmica? Alguns fatos importantes. Primeiro, o deslocamento de líquido intravascular para o meio intersticial, ou seja, o líquido que está dentro dos vasos vai passar por espaço intercelular, vai passar por espaço intertecidual. Mas por que é dentro de veia se é vascular e não é artéria? Vamos voltar lá na anatomia, então. Por que está citado veia e não está citado artéria? Vai sair líquido de artéria? Vai. Qual que vai ser a diferença, então? Lembra lá atrás na anatomia. Lembra lá atrás. Quando a gente fala de veias e artérias, tem diferença, óbvio. Artérias tiram o sangue que está no coração e levam para o corpo. Veias pegam o sangue que está no corpo, voltam para o coração. Pronto. Dentro disso, a gente tem uma característica importante. Artérias são vasos mais internos. Artérias são vasos mais profundos. Eu poderia falar, dentro de comparação de profundidade, que artérias são vasos mais próximos de tecido muscular e ósseo. Não estou falando que não existem em outros lugares, só para exemplificar. Mas elas ficam mais próximas de músculos e ossos, são mais profundas. Veias são vasos mais superficiais, ficam mais próximos da camada de tecido cutâneo, ficam mais próximos da pele. Então essa diferença é importante considerando queimadura, porque as queimaduras elas vão começar onde mesmo? Camada mais externa, camada epitelial. Por isso que é citado dessa saída de líquido intravascular do leito venoso para a parte tecidual, para a parte intersticial. Por isso que é citado veia, tá? Não é à toa não, mas pode sair da artéria? Claro que pode. Agora, outra característica que me leva a pensar nessa perda de líquido intravascular
derivado diretamente das veias, a velocidade do fluxo sanguíneo, qual que é maior? Fluxo sanguíneo rola mais numa artéria ou numa veia? Por isso, como o fluxo arterial é muito intenso, como o fluxo é muito rápido, a probabilidade de perda é menor. Agora, como na veia o fluxo é mais light, o fluxo é mais zen, o fluxo sanguíneo na veia é de boa, a artéria surtada, a artéria, vamos lá, aí quando chega na veia fica todo mundo assim, e aí? Ah, vamos circular? Vamos. Vamos voltar pro coração? Ah, vamos, né? Fazer o quê? Eu vou ficar por aqui? Ah, vou ficar aqui. Se eu ficar paradinho aqui, eu vou coagular, eu vou ficar enrijecido. Então vamos andar mais um pouquinho, sim. Vamos circulando. E aí na veia, ele vai caminhando devagar, enquanto uma artéria, o cara fazer maratona. O sangue dentro de uma artéria vai correndo, maratona. A veia não, a veia vai devagar, passeando. Então, como o fluxo ele é mais lento, ele é mais devagar, então a probabilidade de perda é maior. A probabilidade de saída do líquido é maior. Por isso que é citado veia. Questão de presença, localização anatômica e fluxo faz com que a perda de líquido aconteça em toda a ferida, aconteça no local, e aí vai fazer essa liberação desse exudato intersticial, ou esse exudato seroso para o tecido. Provoca vasodilatação nessa fase hipovolêmica. Vasodilatação é... E aí, quando expande o vaso, o volume em circulação aqui presente, ele aumenta, quando aumenta o vaso, o volume tem que ocupar esse vaso, provocando uma queda na circulação, provocando uma redução da tensão arterial, da pressão. Então, quando existe a fase hipovolêmica, pode desenvolver facilmente uma hipotensão. Só que aí o corpo, para contornar essa hipotensão, esse fluxo reduzido, o que ele vai fazer? Ele acelera o batimento, ele faz uma taquicardia para gerar um aumento desse fluxo ainda maior, porque está chegando pouco sangue no coração, está voltando pouco. Então ele força mais a saída da artéria para poder voltar mais sangue. Nós temos aí desenvolvimento de flictenas e edemas generalizados, tá? Pode acontecer o acúmulo de líquido intersticial na queimadura, e logicamente que essa saída de líquido para os tecidos compromete a circulação. Os flictenas, as bolhas, os edemas que podem surgir. E claro, olha que bacana, formou bolha, vasodilatou, está perdendo líquido para o tecido, tem menos líquido circulante. Claro que vai acontecer o que lá no sistema urinário? Oligúria. Se o líquido não está chegando no rim, o rim vai filtrar o sangue para eliminar o excesso de líquido. Então existe aí a questão da perda, a diminuição do volume urinário, justamente porque o líquido não está circulando. Então é uma tendência que acontece nessa fase hipovolêmica. E claro, o quadro clínico de choque hipovolêmico vai estar presente. Depois da fase hipovolêmica vem a fase diurética, que tem ali das 48 a 72 horas após a queimadura, quando tem um regresso da integridade dos vasos e o líquido que estava fora do vaso volta à circulação, ou seja, o líquido que saiu do tecido começa a voltar para a circulação sanguínea. E aí aumenta a diurese, aumenta essa quantidade de líquido circulante e aí pode desenvolver um edema pulmonar, pode desenvolver uma sobrecarga cardíaca. Esse líquido que estava fora do tecido volta para a circulação e aí pode sim sobrecarregar o coração com esse excesso de líquido circulante. Pode trazer essa consequência aí para o nosso sistema. Turma, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre a epidemiologia e aí tem algumas fotografias interessantes sobre queimaduras. E aí a gente aprofunda nessa temática. Abraço e não sai daí!